Ora bem, então, muito boa tarde, bem-vindos. É um prazer ver-vos para esta nova sessão do nosso ciclo de seminários em Património Mineiro, que já vamos aqui com uma série de sessões que, como costume, podem consultar no YouTube, ver as sessões que têm decorrido. E hoje temos aqui um tema muito interessante que nos traz também para esta questão de outros sistemas de gestão, do turismo, e portanto é um prazer para nos receber aqui nesta sala virtual a que já estamos a ficar acostumados, receber o engenheiro Luís António Sabido. É um prazer vê-lo e tê-lo cá. Agradecer também ao nosso José Manuel Brandão, que tem organizado este ciclo de seminários, não é? E que começou agora também um grupo de trabalho na APAI de Património Mineiro, para o qual desafiamos todos os nossos associados e os que se queiram juntar a este plano de trabalhos. E assim passo a palavra para então apresentar o nosso convidado. Obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, uma palavra de grande simpatia e de agradecimento para o nosso convidado 2, o engenheiro Luís António Sabido, que se disponibilizou desde que foi desafiado e nem olhou para trás, e lançou-se nesta jornada de património mineiro, colaborando com este ciclo, que já vai para a sua sexta palavra. Portanto, começámos em dezembro, irá terminar no próximo mês de junho, com uma sessão por mês, e temos, enfim, juntado uma série de gente interessada nesta problemática que a todos diz respeito. O tema de hoje, o nosso convidado Luís António Sabido, engenheiro civil e diretor-geral deste empreendimento de que ele irá falar, a Quinta das Minas da Recheira, que é, sobretudo, e fará o favor de me corrigir se eu vou dizer agora um disparate, um projeto de turismo mineiro, qualquer coisa de novo no nosso país, embora tenha havido já uma pequena experiência neste âmbito, mas hoje contamos já com algumas experiências de museus mineiros e de sítios mineiros musealizados, portanto, com algumas infraestruturas prontas e adequadas para receber os visitantes, mas se calhar menos com esta vertente da componente turístico-cultural que me parece que a Quinta das Minas da Recheira apostou em explorar, e muito bem, e seja bem-vinda esta iniciativa. Esta tanto quanto nos é dado saber, este projeto parte da reabilitação de antigas minas de wolframio, e de facto o wolframio para nós é um minério absolutamente espantoso e ligado ligado historicamente a um período muito interessante da nossa vida em termos da história mineira, que foi o período das grandes guerras. Embora nós tenhamos tido grandes centros produtores a funcionar no país, nomeadamente as Minas da Borralha, de que há poucos dias aqui falámos, também numa outra sessão do nosso seminário, as minas de Argozelo, em Trás-os-Montes, onde eu andei, onde eu fiz um estágio de fundo, portanto fiquei com uma certa simpatia pelo wolframio visto dentro da mina e arrancado, e em algumas condições duríssimas, com água quase até à cintura, no último piso da mina, onde só fui uma vez, porque não me deixavam lá entrar porque era demasiado perigoso. E evidentemente que uma palavra também para as minas da Panasqueira, um dos maiores centros de produção do wolframio a nível mundial. Mas, digamos, além destes destes centros que foram de facto muito importantes em termos da economia nacional, portanto as minas da Borralha, o que hoje tem também um projeto de musealização e de abertura e de disponibilização da herança mineira, e da mina de Argozelo, onde também hoje há um pequeno centro de interpretação, a Panasqueira é efetivamente, digamos, a grande marca conhecida internacionalmente, não só pela quantidade de wolframio que dali saiu, mas também pelos cristais magníficos da associação de minerais que nos aparece e que são hoje cobiçados por todo o mundo, no caso dos museus mineiros. Mas além destes três grandes centros, o país, sobretudo nas zonas das beiras, alguma parte no Minho também, uma parte em Trás-os-Montes, encheram-se de pequenas minas, nas quais me parece que a mina do Alemão, de que o Luís António nos irá falar hoje, que se enquadra, e que, pelo facto de serem pequenas, não são menos ricas, muito pelo contrário, de histórias ligadas à
onde ingleses e alemães se confrontavam, uns a irem de manhã, outros a irem ao fim da tarde, enfim, se calhar clamando impropérios de sítio para sítio através dos vales, mas, no fundo, contribuindo também para um desenvolvimento e a criação de uma certa noção de riqueza, muita dela momentânea, nas populações locais. Mas disso o Luís António com certeza nos irá falar melhor do que eu, e eu calmo já para dar o espaço, portanto, ao nosso convidado, a quem agradeço mais uma vez. Também para todos os nossos participantes, um grande bem-aja por terem participado, e penso que, enfim, será uma tarde muito bem passada entre todos. Muito obrigado, o tempo é seu, e o micro também. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à Sra. Presidente da APAI, ao Sr. Dr. José Manuel Brandão, o convite que fizeram para podermos, enfim, ter a oportunidade de divulgar este nosso empreendimento. Eu convido, antes de mais, todos os participantes a poderem visitar, quando for oportuno, o empreendimento, no sentido de ver as mais-valias e as sinergias que foram criadas em relação a este empreendimento turístico. O meu nome é Luís António, eu sou engenheiro civil, sou o diretor-geral do empreendimento, sou o coordenador técnico dos vários técnicos, das várias especialidades referentes à recuperação não só do complexo mineiro, como também em termos de projeto, em termos de segurança e em termos da recuperação e da manutenção do complexo. Eu vou passar a fazer a apresentação, vou colocar a apresentação. Não sei se me estão, se está... Não sei se conseguem, está partilhado. Lembre-se de fazer o compartilhar tela aqui no Zoom. Exatamente, compartilhar tela, estas novas técnicas. Fantástico. Sim. Não sei se neste momento já conseguem ver. Sim, está ótimo. Está ótimo? Ok, pronto. Portanto, esta mina chama-se a mina, vulgarmente, à época era chamada a mina do Alemão, muito pouca gente conhece como mina como Minas da Recheira, ou mina da Recheira, essencialmente era uma mina que era, em termos de exploração, os minerais que eram explorados eram o wolframio e o estanho. É chamada a mina do Alemão porque era uma companhia alemã que à época estava a explorar, portanto, esta mina. Ela é composta por várias galerias de flanco de montanha. Nós estamos a ver nesta fotografia, estamos a ver uma delas. Em termos históricos, a concessão desta mina à Sociedade de Minas do Zezer foi em 1963 e tinha uma concessão de cerca de 50 hectares. Desculpe, António, só uma pergunta. Pode fazer a ampliação do PowerPoint? Aí embaixo no canto inferior direito. Fazer aquela parte que diz partilhar a apresentação mais à direita. A apresentação... Está agora não? Ainda não. Ainda não? Exato. Ok, e agora já está, Obrigada. não é? Sim, está ótimo. Peço desculpa, está maior. Mas estas novas tecnologias ainda não são fáceis. Ora bem, em termos de enquadramento geográfico, as minas da Recheira estão situadas na localidade de Barco e Cotada, na freguesia de Barco e Cotada, especificamente na localidade de Barco, conforme está assinalado aqui. Depois, em termos, esta é uma fotografia da planta original do licenciamento da mina em termos da concessão. A propriedade confinava diretamente com o rio Zezer, que é uma zona navegável, e fisicamente pertencemos ao concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco.
era importante também referir que esta companhia tinha o direito de exploração de várias minas, nomeadamente cerca de 9 minas, espalhadas pelo país. Em termos dos trabalhos de prospecção e de exploração, à superfície foi visto por volta dos anos 40, filões de estanho e wolfrâmio, e que depois deram origem às várias galerias subterrâneas, em flanco de montanha. Em termos de quantidades, portanto, foram cerca de 16 mil toneladas as quantidades de minério que foram extraídos. Em termos do desmonte, já era feito por meios explosivos, com perfurações mecânicas com injeção de água. Havia as várias chaminés de desmonte e de ventilação, e foram feitas cerca de 5 galerias, foram feitas cerca de 5 galerias mineiras e uma primeira galeria que, interessante, se interliga com as outras. Em 1971 foi o último ano de produção, foram declaradas cerca de 2 toneladas de estanho. Em 1983, a concessão a esta companhia foi deferido a suspensão da lavra, porque, efetivamente, a cotação dos minérios já não comportava a exploração. Em 1986, a mina ainda teve em serviço de vigilância, e depois foram usadas, a nossa lavaria foi usada também para a lavagem e o tratamento de minérios que vinham de outras minas da própria companhia alemã. Em 1990, esta companhia alemã dispôs ao serviço do fomento mineiro a lavaria e todo o material e todo o equipamento existente no complexo mineiro para servir a este serviço. Em 1993, houve prospecções e pesquisas em outras minas que, entretanto, houve uma joint venture de 50% com uma outra companhia para aproveitamento das escombreiras do Couto Mineiro do Seixoso, que eram as matérias-primas, eram o feldspato para a indústria cerâmica. Em 1995 foi decretada a suspensão da lavra e a mina foi extinta definitivamente, o alvará mineiro, em 1996. Em termos de enquadramento geológico, nós estamos situados, portanto, na zona centro. Temos aqui uma carta com a localização, portanto, do enquadramento geológico. Estamos situados também fisicamente nesta zona aqui, uma zona de concentrações de cassitirite e wolframite, na zona centro-ibérica. Em termos de enquadramento geológico local, a mina da Recheira pertence ao período câmbrico, e à questão da zona centro-ibérica do grupo das Beiras, em que a rocha-mãe, efetivamente, é o xisto das Beiras. Em termos das várias galerias mineiras, são compostas por 5 galerias em flanco de montanha, sobrepostas umas às outras. Nós estamos a ver aqui as fotografias da Galeria 1, já com pontes metálicas recuperadas, novas, porque a estrutura na altura, as pontes que existiam eram pontes feitas de madeira, e que apodreceram e caíram. E, portanto, isto já foi uma intervenção que nós tivemos que fazer, criar os passadiços em madeira, em metálico, em estrutura metálica.
Aqui podemos observar as várias galerias com várias cores. Portanto, a primeira galeria, que é a galeria em azul, que é a Galeria Mineira número 1. Depois foram efetuadas outras galerias em sentido contrário e numa cota inferior. E temos as bocas das galerias, destas 4 galerias, estão numa cota inferior à Galeria 1, também flanco de montanha, e que se cruzam com a de cima. Esta imagem já não tem a sobreposição, portanto, das várias edificações mineiras, e dá para perceber, digamos, as várias chaminés, como é aqui o caso, as chaminés de ventilação e o cruzamento. A diferença de cotas entre a Galeria 1 e a Galeria 2 e 3 é de cerca de 50 metros. Em termos dos filões, os filões aqui nesta mina andam entre 2 centímetros a 20 centímetros de espessura, essencialmente a cassiterita wolframite, e, como veem aqui na fotografia, esta é a zona onde o filão é mais expressivo. Aqui temos várias amostras das galerias. Aqui temos mais uma estrutura que se pode analisar na Galeria 4 e 5. Aqui temos as várias galerias e os vários filões existentes, com o levantamento dos vários filões. Os filões estão aqui assinalados em castanho e percorriam essencialmente a Galeria 1, a 2 e a 3. A Galeria 4 e 5 já não tem grande interesse geológico e por isso tem, digamos, um comprimento inferior. Estes comprimentos são os que estão, digamos, catalogados, não estão representados a totalidade das galerias, só uma parte delas. Aqui temos as falhas existentes, nós temos várias falhas existentes no complexo mineiro que têm bastante interesse geológico, como, por exemplo, esta falha, que podemos ver a interseção e a componente deslizante. Não é? Temos várias peças originais, como é esta torva mineira, que ainda está em bom estado, apesar de ter mais de 50 anos. É uma torva ainda feita em madeira, feita pelos próprios mineiros, que eles iam à mata, isto na altura era um pinhal, e um eucaliptal bastante bonito, e eles próprios cortavam, faziam, preparavam e faziam as torvas mineiras. Esta torva, portanto, pode ser observada ainda dentro de várias galerias, servia essencialmente para, portanto, a questão da passagem gravítica do material que era explorado na galeria superior para a galeria inferior diretamente para a vagoneta, e que também servia de ventilação entre as várias galerias. Aqui podemos ver fotografias das várias, do existente, das várias linhas férreas, com peças originais, como é este cruzamento direcional. Infelizmente, quando se começou a recuperar o complexo mineiro, grande parte do espólio tinha sido roubado, tinha sido vandalizado, e incluindo os próprios carris que, por exemplo, a Galeria 1 já não tinha carris. Portanto, os carris tinham sido roubados para vender no ferro velho. Aqui temos mais uma torva mineira e o escuramento que era efetuado nestas épocas, anos 70 e anos 80, ainda eram escuramentos em madeira, e o sustimento era efetivamente feito em madeira. Em termos de maciço rochoso, ele é bastante estável, tem uma componente que foi incrementado, como foi o caso, as várias intervenções no complexo mineiro foram em termos de limpeza, em termos de escombramento, em termos de drenagem das águas
interiores, em termos de iluminação, acessibilidades, vedações, enfim, houve uma componente bastante incrementadora no sentido de criar condições de segurança para serem visitadas as várias galerias. Este depósito mineral, portanto, tem uma componente geológica bastante interessante e que tem um enorme potencial, não só em termos turísticos, como também didáticos e científicos. Em termos da nossa lavaria, a nossa lavaria estava preparada para tratar cerca de 5 toneladas hora de material bruto. Portanto, tinha a capacidade de fazer cerca de 2.000 toneladas de Touvenin por cada 25 dias de trabalho em 2 turnos, o turno diário e o turno noturno. Temos vários tanques de decantação das águas da lavaria, que transformámos, vamos ver mais à frente, transformámos em piscinas, em futuras piscinas do complexo mineiro recuperado. E as escombreiras existentes têm pequenos volumes de estéreis, não apresentando sinais de instabilidade nem sulfuretos. A força motriz do complexo mineiro à época eram 2 geradores de grande potência, eram geradores que tinham vindo de barcos. Porquê? Porque a fiabilidade de um gerador de um barco é muito grande. Isto é, não podemos estar num barco e ele parar no alto mar porque havia, digamos, um problema qualquer nos geradores. E essa foi a razão pela qual a companhia alemã optou por geradores de barco, por causa da fiabilidade grande. Eram geradores de grande potência ingleses, portanto era uma marca inglesa. Para se ter uma noção do tempo e do dinheiro, em 1971 um almoço custava em média 20 escudos e 50 centavos. Hoje já é difícil até almoçar, só em catering. Em termos do passado desta mina, ela estava completamente abandonada já há bastantes anos, a partir do momento em que faleceu um dos guardas, e agora vamos ver o estado em que se encontrava o complexo mineiro quando nós o encontramos. Portanto, infelizmente, estas vagonetas já não estavam como estavam na fotografia, porque tinham sido roubadas, tal e qual como os carris que tivemos que recuperar. Recuperamos também os carris e grande parte do espólio mineiro. Temos várias parcerias, temos uma parceria estratégica também com as minas da Panasqueira, onde conseguimos recuperar algum espólio, recuperar e fazer parceria no sentido de conseguirmos ter algum espólio para mostrar e para valorizar a mina. Aqui são várias fotografias originais que nos foram gentilmente cedidas por pessoas que visitaram o complexo mineiro e iam tirando fotografias, porque o complexo estava abandonado. Onde podemos ver, por exemplo, este tapete transportador do minério das várias galerias inferiores para a lavaria. Ele foi esquartejado e foi roubado, foi vendido ao quilo. Aqui estas máquinas também foram também vandalizadas e roubadas. Aqui já estamos a ver as várias fotografias, aqui eram a nossa lavaria. Estas várias mesas da lavaria, algum desse espólio ainda hoje ele foi doado às minas da Panasqueira. Estas mesas ainda hoje trabalham, funcionam na lavaria da Panasqueira. Algumas peças já são peças que nós gostaríamos muito de as ter aqui, como é o caso desta máquina, desta separadora magnética, que é uma peça de museu, que penso que está nas minas da Panasqueira, mas não consigo confirmar.
o moinho, tínhamos vários espólio, tínhamos também o forno, tínhamos um pequeno laboratório, os explosivos utilizados à época, que eram explosivos que vinham da Alemanha. Depois tínhamos uma situação muito interessante, que era uma bomba de gasolina original da Sacor, que ainda marcava os escudos que em 1971, os escudos que custavam 1 litro de gasóleo. Podemos ver aqui que eram 4,30 escudos. Era bom que ainda tivéssemos estes preços atualmente. Esta bomba de gasolina está hoje em dia no museu, junto à Panasqueira, no Museu da Barroca. Estes são os geradores que eu vos falei. Eram geradores, os tais geradores de barco eram dois geradores. Eles consumiam diariamente um bidão de 200 litros de gasóleo. Esta foi uma das poucas fotografias que conseguimos recuperar, porque a história desta mina teve que ser recuperada. Estamos a falar de uma mini Panasqueira. Tem a sua dimensão, tem a sua escala, mas tem a sua história também, não é? Aqui podemos ver a única fotografia que conseguimos recuperar. Chegaram aqui a trabalhar muitas pessoas. Felizmente nunca houve ninguém que tivesse falecido, houve vários acidentes. E como podemos verificar por esta fotografia, não só trabalhavam os homens, que eram os mineiros, como trabalhavam também as mulheres, as crianças, destas aldeias aqui à volta. Portanto, a aldeia do Barco e as aldeias Silvares e todas elas daqui à volta trabalhavam para esta companhia, que era chamada a companhia, a mina do Alemão, e também para a mina dos ingleses, que eram as minas que eram exploradas na Argemela, no mundo da Argemela, no cabeço da Argemela. Eu agora vou-vos apresentar a questão do presente e do futuro, a recuperação e a transformação desta mina ao longo dos últimos 6 anos. Portanto, para conseguirmos ter um projeto de turismo mineiro, ambiental e rural. Mineiro em termos, porque era uma antiga exploração mineira, ambiental, porque estamos inseridos numa zona sensível, a propriedade confina diretamente com o Rio Zézaro, numa zona que é navegável, e rural, porque esta quinta ela começou há muitos anos atrás com a agricultura de regadio, dos lodeiros junto ao Rio Zézaro, também pastorícia, e depois, ao longo dos anos, foi-se verificando que efetivamente haviam filões à superfície e que havia um potencial geológico a ser explorado. Portanto, esta mina do Alemão, atualmente Quinta das Minas da Recheira. Minas da Recheira deriva do cal e do nome do alvará, que foi da concessão do alvará. Portanto, a concessão do alvará mineiro tem este nome, tem a ver com o cal. Essencialmente, o que nós promovemos, essencialmente, é a cultura mineira, é a história, é o património vivo e ativo mineiro, e também a componente do património industrial extrativo. Nós pertencemos também à rede do património industrial nacional, do turismo de Portugal. A questão das tradições, dos costumes, a questão do turismo rural e agrícola, que hoje em dia temos, portanto, um pomar biológico, temos horta biológica, a questão da geodiversidade e da biodiversidade também. Nós pertencemos ao corredor ecológico do Rio Zézaro e, nesse contexto, temos uma fauna e uma flora únicas. Também temos uma componente ligada à questão da ecologia, da biologia e da sustentabilidade. No fundo, essencialmente, as linhas orientadoras
é a questão do turismo, um turismo diferente, um turismo inovador, um turismo único em Portugal. Existem outros complexos mineiros, mas não com esta particularidade de termos não só um turismo mineiro, associado à parte também ambiental e à parte agrícola. Isto é, geralmente a parte agrícola nunca está ligada à mina, não é? Ou é agrícola ou é mineira. E aqui temos as várias valências conjugadas numa só. É um turismo, nós propomos essencialmente ao turista e ao visitante que nos poderá visitar uma experiência única. Isto é, o visitante equipa-se minimamente como mineiro e vai fazer uma viagem no tempo. Isto é, vai para uma época de há mais de 50 anos atrás, vai perceber o que é um filão, o que é o estanho, o que é o wolframio, vai no interior das várias galerias, vai ver pontes, vai ver uma lagoa, vai ver várias galerias recuperadas, vai ver mineiros vestidos, ou melhor, manequins vestidos de mineiro a desempenhar as funções que se faziam há mais de 50 anos atrás. Isto é um turismo de aventura, é um turismo de experiência, é um turismo de emoção. Em termos culturais, em termos históricos, em termos didáticos, científicos e também em termos turísticos. Não é? No fundo, o que propomos é uma autêntica viagem viva, não é? À história desta mina e desta região, perceber para que é que serve o estanho, o wolframio, e depois temos várias inovações, por exemplo, uma das quais é, numa das galerias mineiras temos vinhos reserva e espumantes de uma adega, de uma companhia de vinhos aqui da região, que tem os seus vinhos a estagiar dentro dessa galeria, e promovemos o enoturismo, isto é, o mineiro, entre aspas, o turista mineiro consegue não só viajar no tempo e fazer a história da própria mina, como também depois visitar e ver a maturação do vinho, do espumante, e inclusivamente fazer no Ex Libris que nós temos, que é dentro do complexo mineiro, temos um salão de festas, um salão que pode polivalente em termos de eventos, em que inclusivamente pode-se fazer uma prova de vinhos dentro do próprio complexo mineiro. Não é? Depois, eu costumo dizer, quem não gosta de buracos, ou quem tem medo de andar dentro dos buracos, neste caso a mina, ou as galerias mineiras, poderá provavelmente, se não gosta de buracos, vai gostar com certeza da paisagem. Nós temos uma paisagem única, nós confinamos diretamente com o Rio Zezer, no tal corredor ecológico do Rio Zezer, numa zona que é navegável, portanto tem aqui valências também náuticas a serem exploradas futuramente, com uma paisagem maravilhosa também sobre a Serra da Estrela, sobre a Serra da Argemela, e portanto quem não gosta de buracos não vai visitar os buracos e as galerias mineiras, mas vai apreciar e pode com certeza apreciar a paisagem única que nós temos. Depois, também o nosso complexo mineiro serviu de palco e de cenário para as filmagens no interior e no exterior da mina, de uma série que passou na RTP1 ano passado, em abril, que se chamou A Espia. Era uma série de espiões da Segunda Guerra Mundial, da exploração do wolframio, dos ingleses, dos alemães, enfim, da componente. É uma série, digamos, de ficção, mas que relata bem, digamos, os bastidores do wolframio e da necessidade que o wolframio tinha para a guerra, especialmente na Segunda Guerra Mundial. Aqui, agora vou-vos mostrar rapidamente várias fotografias do passado e do presente futuro. Né? Quando nós chegámos, esta fotografia era elucidativa, isto era o acesso principal do complexo mineiro, quase não passava um carro. Tinha que se ir na frente a cortar as silvas para se conseguir entrar,
e isto é hoje o empreendimento turístico. Aqui conseguimos perceber também o acesso principal, como é que era antes e como é que está hoje. Esta fotografia também ilustra bem que a linha férrea, aliás, esta fotografia serviu de base à fotografia do rosto desta apresentação. Aqui nós temos a Praça das Várias Galerias Mineiras. Nós temos 4 galerias mineiras aqui nesta praça, em que, se vocês repararem, a trilha, o caminho de ferro que passa por cima de uma ribeira que atravessa a Quinta e vai desaguar no Rio Zezer, é esta fotografia aqui ao lado. Portanto, dá para perceber bem a selva que era, de 50 anos de abandono. É natural, as coisas são mesmo assim, a vida é assim, e tivemos que fazer um trabalho de recuperação de 6 anos para conseguir minimamente colocar este empreendimento visitável e possibilitar um desenvolvimento económico-financeiro e social desta região carenciada, que não podemos escamotear, que estamos a falar de uma região desertificada, de uma região que necessita de este e de outros iguais ou melhores empreendimentos que este na região. Esta galeria foi a galeria que serviu de base à filmagem da série Espia. Estas 2 galerias, aqui nota-se uma outra galeria, estas 2 galerias não têm grande interesse geológico, portanto elas não são visitáveis, ou não se propõe a visitação destas 2 galerias, mas nesta galeria está previsto ser uma cultura de cogumelos e de queijo Roquefort, para quem gosta, porque é um microclima específico para este tipo de culturas. Esta galeria é uma galeria que está destinada a ser a garrafeira do complexo mineiro recuperado, do complexo turístico. Aqui dá para perceber como é que eram as bocas das galerias antes e depois, a recuperação, o coroamento também que foi feito na boca da galeria, como é que encontramos as galerias antes e como elas estão hoje. Existem vários tipos de galerias. Esta, por exemplo, é a Galeria 1, é uma galeria que está mais formatada para o show-off do turista. Nós temos que nos capacitar que nem todos somos técnicos, nem todos são engenheiros civis ou engenheiros mineiros ou geólogos ou espeleólogos. Temos que formatar as várias galerias para os vários tipos de público-alvo, e esta galeria é uma galeria que ela está acessível. É uma galeria que tem a particularidade que nós estamos sempre a ver o fundo do túnel, como se costuma dizer. Isto é, se vocês repararem, nós estamos sempre a ver, quando se vira para trás, estamos sempre a ver o fim da galeria, digamos, a entrada da galeria. E isso dá um conforto para quem tem, ou quem potencialmente poderá julgar que tem claustrofobia, consegue estar sempre a ver a saída. Temos um LED orientador que serve para iluminar não só as rochas, como também para ser um conforto em termos de turísticos. Depois temos outras galerias completamente estanques e que dá para se perder lá dentro. É um complexo, digamos, de labiríntico, em que eu próprio já me perdi. Hoje não, que tenho o GPS na cabeça, mas no início perdia-me lá dentro, mas já não tem este LED, porque serve para ser um verdadeiro mineiro. Isto é, o objetivo é não só para os técnicos, mas também para as pessoas que querem sentir o que era a realidade do mineiro há mais de 50 anos atrás, não é? Depois temos outras componentes, como é também componentes, enfim, turísticas, porque o empreendimento tem que ser formatado para todos e também para o turista que nos visita. Se repararem, esta fotografia da esquerda era uma zona que tinha sempre água, portanto era uma zona de uma lagoa, e nós transformamos essa lagoa numa lagoa, enfim, turística, não é? Dá bem para ver a recuperação dela. Depois, as várias galerias, elas não só são fechadas, são estanques, têm segurança, como também temos os vários manequins vestidos de mineiros a desempenhar as várias funções que se faziam há mais de 50 anos atrás.
Temos várias galerias, temos vários chaminés de ventilação, não só verticais, como também horizontais. Por exemplo, esta galeria, esta chaminé de ventilação, ela foi aberta sem querer, numa das explosões, portanto, deixou de haver rocha e passou a haver, digamos, se ver o exterior. Tem uma particularidade muito interessante que, quando o pôr do sol se alinha com este buraco, os raios solares iluminam todo este complexo e que, efetivamente, fica maravilhoso ao fim do dia. Isto são as várias galerias já recuperadas, o lago. Aqui são as várias chaminés de ventilação interiores, as várias torvas que nós já vimos anteriormente, os vários buracos, portanto, as várias chaminés de ventilação. Esta é a chaminé de ventilação da Galeria 3, as várias galerias interiores. Aqui nós temos o nosso diamante em bruto, o nosso ex libris, que é efetivamente uma galeria superior, que já existia, nós só a recuperamos, promovemos em termos de segurança, para que é o nosso salão de festas, salão de eventos dentro do complexo mineiro. Se vocês repararem a particularidade aqui deste lado, isto é um lavatório feito com a rocha da própria mina, com o xisto das beiras, que foi escavado, e fizemos um lavatório original. Nós temos uma mascote, a nossa mascote é o Rexinho, de Recheira, Rexinho. Temos capacetes também personalizados, e como podem verificar, esta paisagem maravilhosa do Rio Zezer, esta paisagem maravilhosa, temos sempre bonecos e animações, não só para as crianças como também para os adultos, o espólio mineiro, que pode ser utilizado, várias valências mineiras que estão previstas numa segunda, terceira fase, como é o caso de uma praia, uma pequena praia privada, de um cais para paddle, para caiaques, para pesca. Aqui estamos a ver a Serra da Estrela, que tinha um bocadinho de neve aqui nesta altura. Temos cascatas também dentro do complexo mineiro. Aqui é a boca da mina que já vimos há bocadinho. E todo o espólio mineiro que pode ser aproveitado. Também fazemos uma experiência também muito interessante e única, que é com os gasómetros originais. Isto são gasómetros originais em cobre. Propomos, digamos, acender o gasómetro no completo escuro, e para que os turistas possam perceber o que é andar a iluminação dos mineiros há mais de 50 anos atrás com estes gasómetros. Depois temos várias peças também, vários minerais, várias peças ligadas, digamos, aos minérios que nós tínhamos. Temos a scanerização em 3D de todas as galerias, ou parte delas, ou pelo menos as que são visitáveis, e aqui pode-se ver efetivamente a boca de uma das galerias, o desenvolvimento interior de cada uma delas. Quero agradecer a vossa atenção, a vossa amabilidade, o vosso convite. Nós estamos formatados com guias em várias línguas. Aqui estão os nossos contactos, as nossas redes sociais. E eu agora ia aproveitar para colocar dois pequenos filmes muito rápidos, no sentido de perceberem, foram filmagens feitas pelo drone da série da Espia, que depois teve a gentileza e a amabilidade de nos oferecer as várias filmagens. Isto foi filmado há cerca de um ano e meio atrás. Ainda estava bastante atrasado, digamos, o empreendimento, mas já dá para perceber a conjuntura que existe. Eu não sei se estão a ver. Só um segundinho, estas tecnologias. Só um segundinho, peço desculpa.
Ok, penso que estão a ver. E eu ouvi também, com certeza. Isto é uma mini, daqui dá para perceber, é uma mini panasqueira. É o complexo mineiro já recuperado, parte dele. Ao fundo vimos a Argemela, lá em cima. Os vários tanques da lavaria que estão a ser transformados em piscinas exteriores. As várias galerias mineiras de um lado e do outro. Não está a dar. Não, o filme não está a correr ainda. Eu vou repetir então. Está aqui, Está aqui uma caixa acesa. Sim, em princípio tem que compartilhar a nova tela, a tela onde está a passar o vídeo. Ok, então peço desculpa. Eu acho que tem que se fechar a apresentação anterior, Luís António. É? Ok. É. Porque se calhar também já não vai precisar dela, não é? Não vou precisar dela, exatamente. Não, então se calhar é melhor fechar, pá, porque senão depois o vídeo não corre. Ok. Só um segundinho que eu tenho aqui a minha assistente técnica. Como é que se abrir outra vez a barra de controle? Bem, eu se calhar vou... Atrás desta árvore vai aparecer agora a galeria 1, aqui. Estes são os vários tanques da decantação. Este era a nossa lavaria, o complexo da lavaria. E os tanques de decantação que transformámos em piscinas exteriores e interiores. E aqui o largo onde estão as 4 galerias mineiras. Aqui era a casa do guarda. E agora vamos passar rapidamente o segundo. Isto é preciso ter quase um curso. Que agora já estão a ver também. Este é o segundo filme que tem a ver, digamos, com as várias galerias mineiras. O som é o som das várias galerias, é o som mineiro, portanto, como nós conversamos. É a galeria onde foi filmada a série das famílias. A Ribeira faz a drenagem das águas de superfície no interior da várias galerias. Esta é mais uma galeria. E os vilões dentro os vilões mineralizados. Aqui, dentro. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que dizemos muito obrigado. Leonor, queres, por favor? Sim, quero agradecer esta visão tão interessante sobre o complexo, não é? Portanto, enfim, estas noções de reuso, não é? Do que está a ser feito com estes espaços, é muito interessante também vermos. Eu achei particularmente interessante este estabelecimento de parcerias, não é? Portanto, da criação com a ligação ao rede de turismo industrial do turismo de Portugal é muito interessante, bem como esta diversificação de tarefas, não é? Portanto, ligadas à gastronomia, portanto, ter feito aqui a questão dos queijos, do vinho. Há aqui de facto uma visão de criar outras fontes de rendimento, não é? E de sustentabilidade de um projeto que tem essa dimensão então científica e educativa, mas que de facto sabe recorrer a outros recursos para, enfim, para se manter. E eu se calhar até lhe perguntava se tem até referências e onde é que se inspirou para seguir este modelo de revalorização desta mina? Antes de mais, e para não ser injusto, nós neste momento temos mais de neste momento temos mais de 50 parcerias, como eu referi,
em que uma delas que é bastante importante é o Estrela Geoparque, portanto, a Serra da Estrela, que tem uma componente, tem cerca de 5 parcerias connosco, parcerias em termos das escolas, dos 9 concelhos que é formado a Serra da Estrela, e nós já somos um geossítio nacional que muito em breve vai ser reconhecido pela Unesco como um geossítio. Não é? Além disso, a inspiração é muito simples. Além disso, temos outras parcerias estratégicas. Enfim, é mais fácil fazer parcerias com os estrangeiros e fora da localidade do que, como se diz, santos da casa não fazem milagres. E, infelizmente, nós somos a prova viva disso. Independentemente disso, a inspiração é simples. É parceria, parceria, parceria. Estratégia, visão e agregar valor. Criar valor, desenvolver uma região. É uma visão muito simples que muita gente não tem. Mas um empreendimento destes tem a visão de criar um valor local, e daí a doutora falar e bem, o queijo, o vinho, mas não foi por acaso, foi porque efetivamente conseguimos fazer laços e parcerias e sinergias no sentido de que o turista, quando nos visita a nossa região, ele vai ser obrigado a pernoitar mais 1, 2, 3 noites. Porque só visitar este complexo mineiro, e a situação mais simples de visitar parte de 3 galerias mineiras que eu vos apresentei, o mínimo são 2 horas. Mas as pessoas gostam tanto, que ao fim de 3, 4, 5 horas ainda pretendem andar cá. O que significa que, se a pessoa quiser ir à Serra da Estrela, se a pessoa quiser ir comprar o queijo, se a pessoa quiser ir comprar o vinho, se quiser ir fazer uma prova de vinhos, já uma manhã não chega. E o objetivo e a visão é sermos uma mais-valia. Não só o empreendimento em si, mas, aliás, nós promovemos todos os restaurantes da zona da Covilhã e do Fundão, nós promovemos todos os hotéis do lado do Fundão e da Covilhã. Portanto, isto é, criar uma mais-valia, uma âncora, sermos a ajuda de uma âncora em que os visitantes vão ser obrigados a ficar vários dias. Criar valor, é esse o objetivo, e daí termos facilmente, em pouco tempo, mais do que 50 parcerias estratégicas. Posso perguntar-lhe também, só porque na continuação e não querendo aqui ocupar o espaço todo, até porque há umas perguntas já no bate-papo a surgir, mas ia lhe perguntar se algumas dessas parcerias são de facto no campo científico para o inventário, porque tem também aí de facto máquinas fantásticas, como fizeram isso, como fizeram o inventário, e é uma pena que muitas tenham desaparecido, e é fantástico o que fizeram de recolher as fotos e de recuperar, não é, pelo menos pela fotografia, o que havia, não é, para a reconstituição. Nós, neste momento, temos várias parcerias estratégicas com várias universidades, entre as quais a Universidade de Coimbra, portanto, a Ciência da Terra. Temos uma geóloga que está a estudar, está a fazer a tese de doutoramento, a estudar cientificamente os nossos filões. Temos parcerias com vários politécnicos da região e fora deles. Estamos a firmar uma parceria também com uma Universidade de Espanha e estamos a crescer todos os dias. Em termos didáticos e em termos das escolas, tentamos fazer parcerias com os vários municípios para que as matérias das ciências da terra, das ciências que os alunos estudam no secundário, nas universidades, as engenharias mineiras, os geólogos possam depois visitar-nos e ver ao vivo aquilo que estudam efetivamente nas escolas e nas universidades. Não é? Eu, antes de abrirmos aos participantes, já aqui assim umas perguntas no WhatsApp, mas de facto mais interessante do que as perguntas do WhatsApp é as pessoas poderem de facto interpelar diretamente o conferencista. Mas eu acho que de facto este é um projeto extremamente inspirador.
Inspirador, digamos, pelo facto de não ter uma visão meramente setorial. E isto, mais uma vez, confirma que o sucesso de um projeto no âmbito do património mineiro, que é um segmento muito específico, deve ser, para ter sucesso, ancorado com outras vertentes. Sem dúvida. E acho que este é, de facto, um exemplo, o caso do vosso projeto. Já agora, Sr. Doutor, se me permite, e também não querendo, porque como temos sempre 50 parcerias, depois os nossos parceiros vão ficar chateados porque eu falo em alguns e não falo em outros, não é? E todos são igualmente importantes, não é? E muito importantes. Por exemplo, nós temos uma parceria com as minas com a Gruta da Moeda. Porquê? Porque quem nos visita está a visitar uma mina e vai perceber a diferença facilmente quando for à Gruta da Moeda e perceber o que é uma situação natural que aconteceu e uma situação feita pelo homem. Por exemplo, em termos do turismo industrial, nós estamos na rede do turismo industrial e que valorizamos também, porque é um património importantíssimo e vivo, e com uma atração e com uma vivência evidente. Não é? Portanto, existem aqui várias parcerias estratégicas que nós temos que têm a finalidade e o objetivo de o turista, em primeiro lugar, e depois o técnico, seja o geólogo, ou um engenheiro mineiro, ou um engenheiro, ou qualquer uma das especialidades que nos visitam, ter a noção que nós tivemos o cuidado de fazer com que as pessoas percebam a diferenciação. Não é? À nossa escala, porque nós somos efetivamente uma mina pequena, mas não é a dimensão que aqui está em causa, não é? Pois, aliás, quando há bocado dizia, nós tivemos, digamos, 3 grandes centros de produtores de wolframio e de estanho, que estão os dois associados no país, não significa de maneira nenhuma menor interesse das outras minas, porque houve dezenas de minas a funcionar, sobretudo no período da guerra, espalhadas pelo país todo. Muitas delas perdeu-se a história, e ainda bem que, por exemplo, no caso desta, que a história não se perde e passa a ser disponibilizada para as pessoas. Só para terminar, já agora, Sr. Doutor, peço desculpa, só para terminar, eu falo muito, você tem que me mandar calar, senão eu não me calo hoje, não é? Vocês hoje não vão jantar, com certeza. Vamos. Mas, não, estou a brincar. Agora, por exemplo, nós estamos neste momento a fazer, já fizemos uma parceria em termos da rede militar, do turismo militar. Porquê? Porque o wolframio é a base do turismo militar. E, portanto, faz todo o sentido quem nos visita ir visitar no turismo militar e vice-versa. Não é? A origem, digamos, a base que é o wolframio e o estanho. O que eu queria, de facto, também acentuar, e que denota no vosso projeto e no potencial que tem, é que, digamos, esta pequenina amostra do que foi, digamos, a exploração e a tradição do wolframio no país, é um sítio com um potencial científico extraordinário. No fundo, é também aqui valorizada a componente didática e entronca num terceiro vértice que é o lazer. Portanto, 3 componentes fundamentais de valorização do património e que permitem, digamos, fazer um projeto onde os visitantes possam ter experiências multissensoriais e, sobretudo, possam ter emoção. Se não há emoção na visitação, não há sucesso naquilo que se pretende. E se calhar, Leonor, se não te importas, a gente passava aos participantes, que de certeza que há gente que vai querer intervir, e eu punha já aqui, sim, estão aqui 2 questões muito concretas. Uma delas é a Margarida Oliveira, ela está aqui já em linha, também ela poderá depois interpelar o Luís António, se quiser diretamente. Se de facto vocês dispõem neste momento de um pequeno museu ou de um centro de interpretação. É uma das questões que ela vos põe. Depois tem aqui outra questão muito concreta, que é uma indicação sobre o software que estão a utilizar para o mapeamento das galerias. Mas se calhar esta questão do museu e do centro de interpretação, se calhar o Luís podia fazer o favor de esclarecer. E se a Margarida quiser... Sim, numa primeira fase nós temos um pequeno centro de interpretação mineiro.
onde temos várias amostras, passamos vários filmes com os vários equipamentos que nós tínhamos cá. Por exemplo, nós temos, como posso mostrar, várias réplicas. Este é o original, por acaso. Toda a nossa decoração é feita com réplicas de peças destas, não é? Que é este, por acaso, é um original. Nós fazemos a experiência dentro da mina, como também temos várias réplicas originais, como é o caso, por exemplo, da vagoneta que cá existia, e por aí fora. Várias peças, cristais, e também, portanto, temos esse pequeno centro de interpretação, que é onde é feita... São artesãos locais. Como? São artesãos locais. É um artesão local que faz o favor de ser nosso amigo, já trabalhou nas minas da Panasqueira, é um fanático por peças mineiras, como nós somos também. A nossa decoração é toda, por exemplo, tudo o que é iluminação exterior e interior é feita com réplicas de gasómetros, por exemplo. Numa segunda fase está previsto um centro de interpretação mineiro ambiental e ambiental. Portanto, já um edifício próprio destinado só à temática, num piso à temática mineira e no outro piso destinado à temática ambiental da fauna, da flora, não só terrestre, como também fluvial do nosso rio Zezer, com o qual confinamos. Portanto, o vosso projeto está longe de estar acabado, obviamente. Sem dúvida, sem dúvida. É um projeto grande, é um investimento grande, estamos na primeira fase. Também, muito obrigada. Relativamente à segunda questão que eu colocava, que é uma parte mais técnica, no último slide, o senhor apresentou um mapeamento fantástico da rede de galerias em 3D. Já agora sabe dizer qual é o software que foi utilizado para fazer isso? Olha, o software eu já não me recordo, portanto, isto foi feito com um scanner portanto, manual, e que gerou aquela nuvem de pontos, não é? Para se ter uma percepção da situação. O que nós estamos a fazer em breve é uma filmagem em 3D, portanto, do próprio. Isto é, uma viagem virtual, em 3D, no sentido das pessoas que não nos podem visitar, ou para aliciar, porque assim, nós somos apologistas de que não queremos as coisas só para nós. E há pessoas que têm, efetivamente, receio de andar dentro das galerias. Depois, o facto de se ver um 3D, aqui estamos a ver um 3D mapeado, e o objetivo é ver um 3D filmado, não é? Em que se entra dentro das várias galerias mineiras e se percebe a dimensão do que é que estamos a falar. Estamos confinados a uma galeria e de repente há um buraco com 50 metros, não é? Ou uma chaminé. E isso... só que esse 3D nunca nos consegue transmitir, digamos, a emoção de estarmos no sítio. Portanto, é um aliciamento de fazer com que as pessoas percebam o potencial que nós temos. Não é? Ajuda a despertar. Por exemplo, em relação ao scanner, foi feito, portanto, com scanner manual, depois foi gerada uma nuvem de pontos e aquela imagem dá para rodar e fazer um pequeno filme, não é? Uma determinada situação, digamos, mais animada. Já agora, em relação a essa situação também, gostaria de dizer muito rapidamente que eu desconhecia, numa das galerias está, portanto, inscrito na rocha, no Xisto das Beiras, o mineiro que lá andou em 1971, que foi um Arsénio, que era um mineiro que é um habitante aqui da povoação do Barco, e ele em 1971, quando andava a explorar a mina, quando andava a fazer o trabalho mineiro, escreveu com a chama do gasómetro o nome dele, Arsénio, 1971. É engraçado que o ano passado ele esteve cá, deu-nos autorização, e com
com a mesma chama do novo gasómetro original, ele inscreveu numa das galerias o nome dele e 2020. Veja bem a nostalgia dele e que nos proporcionou um momento único também. Muito obrigado. Obrigada, eu. Muito bem, é provável que haja mais questões que os nossos participantes queiram pôr, mas eu, se calhar, enquanto não se chegam à frente, eu perguntava como é que é neste momento a perspectiva de visitação. Porque o pessoal deve estar todo danadinho para ir dar um salto aí ao barco para ir visitar o vosso projeto. Também podem vir de barco, apesar de o rio não ser navegável. É navegável neste troço, mas depois não se consegue passar além da ponte. Nós temos várias valências e vários pacotes associados à animação turística e, portanto, só que, entretanto, a pandemia, é transversal, infelizmente, a tudo e a todos e a todas as atividades. Aquilo que eu proponho é que nos consultem e que depois, oportunamente, possamos, digamos, agendar e ver a melhor forma de combinar. Nós temos, basta colocar nas redes sociais ou no nosso site e depois é uma questão de se agendar. Muito bem. Meus caros, alguém que tenha questões, que queira colocar? Temos aqui algumas perguntas no bate-papo. Se Brandão consegues encontrar? De repente fica sem imagem aqui. Sim, temos aqui o nosso... Estou aqui a ver, posso ler aqui algumas perguntas, por exemplo, do Luís Mancia. Sim, que pergunta quantos visitantes teve a mina no ano de 2019 e quantos postos de trabalho está esta instalação mineira a originar? O que acontece é que no total seriam, enfim, se o empreendimento tivesse com as várias fases prontas em velocidade de cruzeiro, seriam 20 postos de trabalho. Não é? Nós abrimos o ano passado, não foi em 2019, foi em 2020, em agosto de 2020, várias atividades de animação turística ligadas, digamos, também à parte da componente ambiental. Neste momento não tenho a noção de quantidade. Até porque foi um ano completamente atípico. Nós nascemos num ano atípico. Nós não sabemos o que é um turismo normal, nós sabemos o que é um turismo, infelizmente já com uma pandemia instalada, uma pandemia light, mas de qualquer maneira complicada, não é? Pois eu peço desculpa porque eu fiquei de repente sem imagem e agora vejo, estou aqui uma quantidade de questões aqui no bate-papo. Está aqui também do Alexandre Lima, nosso colega do Porto, pergunta se a cartografia dos filões de minério de rocha básica foi obtida a partir de mapas antigos ou se já é resultado do tal projeto de doutoramento que está a correr dentro da vossa mina. Luís, já é resultado do levantamento atual. Efetivamente havia já uma cartografia antiga, não só em termos de levantamento topográfico, como também dos vários filões, especialmente da Galeria 1, que foi a primeira galeria que eles exploraram, mas todas as galerias foram objeto de um levantamento exaustivo atual, portanto, há cerca de 4 anos atrás, a todos os níveis, nível de levantamento topográfico e geológico também. Alexandre, queres acrescentar alguma coisa, Alexandre? Não, eu já tive o privilégio de visitar este empreendimento com um amável convite do engenheiro Luís, e era mais para saber sobre estas possíveis parcerias. Eu sei que estão em aberto. Nós temos um projeto de geofísica para a superfície da região, não envolve diretamente só essa mina. E claro, quando essa cartografia estiver disponível, a gente estará interessado em vê-la. Pronto, nesse doutoramento que se venha a defender, a gente irá fazer a referência a esse trabalho quando ele for publicado. Ok, sim, senhor. É um prazer, é um privilégio
falar com o doutor e é um privilégio também podermos fazer uma parceria, colaborar em todas as vertentes que possamos criar mais valias. Sim, vamos fazer isso. Em todos os níveis. Obrigado. Bem, temos aqui também mais outra questão do nosso amigo António Pizarro, que está aqui também em linha, e pergunta quem é que gera esta instalação, de quem é que depende, se depende de um patronato, de uma fundação, se é uma empresa, portanto, António, depois se quiseres falar diretamente, para colocar diretamente a questão, por favor. Portanto, a gestão é uma gestão privada, é uma empresa privada, e tem a ver com capitais e com investimentos, investidor alemão e brasileiro. António, queres algum comentário, António? No, lo dejo claro, está claro quién lo gestiona. Custódio, Jorge, tens aqui também uma questão também para o nosso amigo Luís António, queres pôr a questão diretamente? Posso pôr, não há problema. Por favor, pá. Olá a todos, como vão? Portanto, Margarida, não sei bem, além de Manzanilha, que também conheço, e o António Pissarro. A questão principal é, visitam mineiros da mina, antigos mineiros da mina ou não? E qual é o seu sentimento por verem transformado numa operação de características, portanto, de empresa turística? Não é? Qual é o seu sentimento? Gostava de saber qual é a empatia que os mineiros têm em relação ao projeto. Nós temos sido visitados por vários mineiros, até antigos mineiros da própria mina. E além da nostalgia inerente, é perceberem e entenderem que há mais de 50 anos eles estavam do lado de lá e agora estão do lado de cá como turistas. E eles têm as duas vertentes e as duas emoções. A emoção de estar com um martelo pneumático nas mãos, a fazer furos, e a emoção de hoje ser turista e conseguir perceber e ver a recuperação que foi feita ao longo destes últimos 6 anos, não é? E temos sido bastante acarinhados. Aliás, existem vários mineiros que têm visitado, inclusive mineiros que estão a trabalhar hoje em dia ainda nas minas da Panasqueira e noutras minas, nacionais e estrangeiros, que, enfim, é bastante positivo. Já agora também outra pergunta. Eu sou museólogo, gostava de saber se há o objetivo de cumprir as determinações que são colocadas pela lei dos museus em Portugal. É assim, especificamente em relação a quê? Ao museu, não ao próprio Museu Mineiro. Porque eu sei que ele está integrado num projeto mais vasto, mas se o museu em si, ou seja, a componente museológica, tentará ou não adaptar-se, pode adaptar-se, não é? Mas se irá cumprir algumas das determinações que são colocadas pela lei dos museus em Portugal. É assim, no fundo, nós o que temos é um pequeno centro de interpretação, não é? Não é um museu, e o que temos depois são galerias que são visitáveis, não é? E, portanto, digamos que nesse contexto temos que cumprir todas as regras inerentes. Ok, certíssimo, muito obrigado. Está aqui outra questão, Leonor, também se quiseres ir ajudando também, eu de repente, há bocado fiquei mesmo sem ecrã, fica aqui tudo negro. Que há aqui do nosso colega também, Pedro Calapês, de Coimbra Figueira, que pergunta se há alguma comparação ou analogia com a famosa mina do Alemão perdido nas montanhas da superstição dos Estados Unidos. Pá. Estados Unidos também é contigo, Leonor. Tu conheces as histórias dos Estados Unidos, não sei, o Pedro está por aí em linha, também se quiseres ser mais claro, não sei se... Não, mas não há nenhuma ligação. A única questão aqui é porque era uma companhia alemã que na altura explorava o alvará mineiro
e nesse contexto era mais fácil, enfim, a população e as povoações aqui à volta dizerem que era a mina do Alemão do que dizerem que era a mina da Recheira, até porque a população local conhece este sítio com vários outros nomes, se bem que Recheira foi um nome que foi atribuído ao Alvará mineiro, e daí que nós adotámos esse nome. Mais outra questão que é da Ana, da Sra. Ana Mourão, que está aqui também em linha, com certeza, é que é muito interessante o projeto, está curiosa por conhecer, e depois pergunta se têm morcegos, já que a vossa mascote é um morcego, não é? Sim, nós temos, portanto, nós fisicamente temos as várias galerias, elas são interligadas. E existem várias chaminés de ventilação, não só verticais, como também existe uma bastante importante e de grande dimensão lateral. E o que acontece é que existem morcegos, porque existem sempre em todas as galerias assim que estavam abandonadas. Nós preservamos os morcegos, aliás, eles são preservados já por inerência. E existem galerias que não são visitadas, onde eles, enfim, estão a viver. E fazem um trabalho muito importante, aliás, além de ser a nossa mascote, fazem um trabalho muito importante, que nós temos um pomar biológico e uma horta biológica, e são eles que fazem o trabalho de, à noite, saírem e irem portanto, matar a bicharada, os insetos, portanto, fazem uma componente muito importante. Há aqui mais os últimos comentários, para as felicitações, e nomeadamente do nosso colega Luís Mancilha também diz que assim que acabar a pandemia vos vai fazer uma visita. Eu sei, muito obrigado pela minha parte, muito obrigado, achei muito interessante, acho que é um projeto, eu repito, inspirador. E deixava, portanto, a Leonor os últimos comentários antes de encerrarmos a sessão. Para essa. Acho que para concluir o que podemos dizer é vamos programar uma visita, portanto, assim que possamos, uma das primeiras atividades talvez neste verão, que esperemos que já estejamos todos um pouco, enfim, mais à vontade para poder circular, irmos aí fazer uma visita no âmbito do Grupo de Trabalho do Património Mineiro, da APAI. Acho que seria uma excelente atividade, faz já aqui pescar o olho ao José Brandão como coordenador do grupo, mas seria um prazer conhecer, e acho que esta apresentação também foi muito interessante do ponto de vista dessa visão de como valorizar o património mineiro, não é? Outras perspectivas, e acho que este ciclo de seminários que temos tido tem trazido muito essas diversas visões científicas, diversos tipos de património, o âmbito dos museus, o âmbito desta gestão mais privada, do turismo, e portanto está a ser muito interessante, e obrigado, José Brandão. Por mais esta organização. Muito obrigada a Luís António por esta... Muito obrigado, eu é que agradeço. E obrigada a todos os participantes pelas perguntas e pela companhia, como costume. E obrigado a todos por terem participado até uma hora tão tardia. Ok, obrigado. Hasta luego. Daqui a um mês, exatamente 6 de maio, teremos uma nova visita e uma nova seminário. Desta vez vamos mergulhar nas minas de ouro de Valongo, com um grupo que trabalha e que tem vindo há muitos anos a explorar aquelas minas. Ouro, Romano, Valongo, daqui a um mês, 6 de maio. Muito obrigado a todos. Combinado. Boa noite. Adeus. Obrigado. Até breve, boa noite. Até breve, então. Obrigado.